E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer a comparação com a 1300 GS Adventure com a 1300 GS normal ou Premium ou Plus. Eles não estão chamando de Premium mais não, né? 1300 GS. Mas enfim, vamos lá comparar, porque quem viu o vídeo anterior viu que eu fiz um teste na 1300 Adventure na rodovia. Fiz algumas comparações ali rapidinho, mas vou tentar entrar em mais detalhe. É claro que eu não programei o vídeo, não tem um roteiro, vai ser assim de cabeça, mas vamos direto ao ponto. Vamos lá. A principal diferença que eu notei de cara é o conforto de suspensão. Isso é meio que evidente. A 1300 Adventure, ela é bem mais confortável do que a normal, do que essa daqui. Eu digo bem mais porque na minha percepção é bem mais mesmo. Não é que essa seja desconfortável, é porque quando você compara realmente esses balanços aqui, ó, ela tem um balanço bem melhor. Ó, tá vendo essas irregularidades? A Adventure, ela copia com mais maciez. Você tem essa coisa assim mais bem trabalhada, né? Não posso dizer. Teria menos solavanco, ela trabalha de uma forma menos agressiva, entre aspas. Então é como ela se fosse uma moto mais gentil, né? Ela é mais dócil. Isso aí é muito evidente mesmo. O ajuste, eu digo isso porque o amigo proprietário da moto que eu fiz o teste, ele deixa a moto na mesma configuração que a minha, aquele ajuste de suspensão fino. Ele deixa lá no -2, que é mais macio, né? E eu também deixo. Então eu testei a moto no Road, que é o modo que eu mais ando aqui, e com aquele ajuste de chassi lá naquela parte de chassi, né, suspensão, no -2. Então posso fazer a equivalência, né, equiparar de uma forma justa, porque ele está na mesma configuração, no mesmo setup. Então é muito mais confortável a suspensão. A outra questão que eu falei foi a aerodinâmica. Pra você ver, né, como você tem que testar a moto. Apesar da bolha dela ser maior, a bolha, o para-brisa, enfim, chame como quiser, o corta-vento, eu disse que eu senti um pouquinho de vento nos ombros. E a bolha é bem alta, mas eu acredito que seja isso aqui, ó. Falei também no vídeo que seja isso aqui. Ela não tem essa parte, apesar da bolha ser bem alta, ela tem, ambas têm esses defletores. E quando você sobe a bolha da Adventure, ela fica com um certo espaço aqui, eu acho que bate nesse defletor, e no meu caso vem para os meus ombros. Isso não é defeito não, eu tô falando de um detalhe que para muita gente pode parecer besta, mas não é. Porque numa viagem longa, vento contra, e essas motos são para viagens longas geralmente, né? Principalmente a Adventure. Então tem algumas coisas que as pessoas não falam, né, que eu acho importante. Essa questão de tanque que é maior, todo mundo fala isso, pessoal. O tanque é maior, tem mais autonomia, você vai ganhar muita coisa, né, de um modelo para outro. Depois eu vou falar disso. Mas são esses detalhes pequenos que você percebe no dia a dia que faz a diferença. Uma bolha faz total diferença, na minha opinião. Não estou dizendo que lá é ruim, tá? É só um detalhe. Porque, por exemplo, você tem uma moto dessa com bolha baixa, sua viagem vai ser totalmente diferente, né?
A exemplo da 1300 de entrada, que a bolha é bem pequenininha. Pra quem pega muita estrada, cara, vai pegar vento, você vai pegar vento. Aí vai ter arrasto, isso pode te cansar. Bem, mas voltando com as comparações, o banco também, né, é bem mais confortável. O banco, de uma forma geral, no somatório, vai servir como suspensão, certo? Então, continuando nesse item conforto, junta a suspensão maior com o banco mais macio, mais largo, é muito bom. Essa questão de ergonomia da moto ficou muito boa, viu? Muito mesmo. E como eu digo, é um item de... termina sendo um item de suspensão, como o pneu também é item de suspensão. Por que pneu? Eu acho que essa moto aí, quando trocar o pneu, né, chega a hora de trocar, e essa aqui também, acho que o conforto vai aumentar muito. Porque um amigo nosso trocou os pneus da moto dele, trocou pelo Michelin. Isso aí eu já sabia, porque toda vez que eu troco os pneus da moto, né, que troco pelo Michelin, a moto fica mais macia, fica um espetáculo. Então o pneu é importante. Então eu acredito, cara, quando esses pneus, quando o colega que trocar o pneu da moto, que ele disse que vai colocar um Michelin, o conforto vai melhorar bastante. Porque pneu é item de suspensão, como eu disse, né? Imagina um pneu mais duro, você vai sentir mais as irregularidades do asfalto. E eu vou ser sincero, eu não gostei dos pneus dessa moto. Não gosto desses pneus não, que vem nessa moto não. Na verdade nunca gostei muito dos Metzeler. É ruim não, é que eu acho ele um pneu justamente mais duro, né? É um pneu mais seco assim. Como eu digo, eu prefiro suspensões macias. Isso dá, e pneu macio também dá um resultado final da suspensão. Outra coisa que eu até esqueci de sentar e fazer o teste na moto novamente parada, até parada mesmo para comparar. Eu tive a impressão, e eu acho que não estou errado, acho que meus sentidos não estão me traindo, de que o posicionamento da pedaleira ficou melhor para mim na Adventure. Eu não sei se essa distância do banco para a pedaleira muda em relação às duas motos. Não sei se é a disposição, a posição está mais para frente. Eu sei que eu senti que é como se tivesse maior distância. Aqui eu fico com as pernas mais para trás. Eu tenho a sensação de que minhas pernas estão um pouco mais encolhidas do que no modelo Adventure. Então também trouxe mais conforto. Claro que foi um teste rápido, vocês viram, mas quando você percebe isso assim, num teste curto, quando é em viagem longa, aí é que fica mais evidente ainda, tá? E como eu tinha dito no vídeo, pra mim é outra moto, cara. É outra moto de comportamento dinâmico. É outra moto. Ela compartilha o mesmo motor, a maioria das peças. Até o quadro é um pouco diferente, né? Nessas versões, nesse modelo novo ficou diferente. Esse quadro é como se fosse um bloco, tá lá um lado de alumínio, se eu não me engano. É uma peça só de alumínio. E lá na Adventure é como se fosse tubular, né? Na verdade acho que não sei se é tubular, mas enfim, mas é diferente. Não é uma peça só, ele é mais, como é que diz, ele é mais reforçado. Então é outra moto, tá? Apesar de ter muitas peças, a concepção dela é para uma viagem mais tranquila. Repetindo, é mais gentil, é uma moto mais confortável, tá? Aí dito isso, o que é que eu falo? Apesar de ser o mesmo motor, de andar praticamente a mesma coisa, se você quiser mais esportividade, agressividade, atacar curvas, né? Essa aqui vai bem nisso. Ah, mas é tanta diferença assim. Não, mas quando você pilota as duas, você percebe que essa faz isso melhor. Agora, conforto, viagem, a moto é aquela lá, cara. Não que essa não faça, tá? Entenda o que eu tô dizendo.
é bem diferente. É bem diferente os conceitos. Pra você ver, né, como alguns detalhes mudam tudo. Por que eu digo que alguns detalhes mudam tudo? Porque, por exemplo, aqui é bem perceptível assim as diferenças das motos, né? Aqui nessas curvas, nessas irregularidades em bloco, aquela lá faz a curva de forma mais gentil, como eu disse. Aqui é mais agressiva. Então depende do que você quiser, né? Mas é show, as duas motos são um show de bola. Motos excelentes. Então, uma opinião mais pessoal, eu vou dar uma opinião mais pessoal, pelo menos é a sensação que eu tive. Quando você compara versões, né? Porque tem um modelo, o modelo é tal, mas tem as versões, é isso? Você compara essa versão com a Adventure, você vê que faz total sentido a diferenciação dessas versões, não é isso? Às vezes isso não muda muito quando é carro, mas no caso dessas motos eu acho muito diferente. E a própria diferença de valor de uma para outra, eu acho que compensa muito. Compensa como? O salto que você dá daqui para lá não é tão caro, veja bem, barato não é, mas não é tão caro, porque a moto já é cara. Essa moto já é muito cara. Não é tão cara em relação ao que aquela ali oferece. Que é muito mais conforto, tanque maior. Mas é o que eu digo, talvez não sirva para alguns. Mas dado o histórico da GS, que é moto para longas viagens, eu acho que ali você ganha muita coisa. Até em termos de acessórios, quando você for colocar na balança, vá comprar um desse aqui original BMW, sei lá, é 7, 8, que eu não sei o valor, tá? Mas que tá na casa daí, 7, 8. E se eu não me engano, alguém disse que era 10 conto, 10 mil reais. Então veja como cresce. Aí você vem, aí vem os faróis, né? Já vem aqui na carenagem os faróis de neblina auxiliares. Aí um tanque de 30 litros. Um banco muito mais confortável. Então faz total sentido o que se cobra nessa moto em relação ao que se cobra nessa. Talvez a BMW não devesse se cobrar tão caro nessa aqui, né? Enfim. Mas quando você coloca o preço das duas, a diferença, faz muito sentido pegar aquela moto lá. Agora, claro, como eu digo, proposta, depende do que você quer. É porque você não escolheu aquela. Quem acompanha o canal sabe que é questão de negociação. Essa moto ainda é novidade. Então quando você coloca tudo lá na negociação, dá diferença sim. Essa moto já está no mercado há algum tempo, já tem lá sobrando em estoque. Então a negociação ficou mais favorável, né? Lançamento, a questão de juros, né, que eu financiei uma parte. A questão de juros muda. Novidade é novidade, né, pessoal? A questão da lei da oferta e da procura, ninguém escapa não. Ah, mas tu viu muita diferença? Vi, mas é tipo assim, deu um arrependimento, achando... Não, veja só. Tudo é questão de oportunidade e proposta, né? Eu comecei a negociação numa Adventure que tinha lá a vermelha, que eu achei muito bonita também, mas totalmente diferente da negociação dessa aqui. Senão, cara, é muita diferença em termos de negociação. Quando você pega a moto
como é que eu posso dizer? A diferença de valor dela à vista é irrisória, mas quando você vai para financiamento a conta não fecha, entende? Mas enfim, isso é uma particularidade para quem compra assim, financiado, tá? Mas eu acho que para mim, para meu uso, a diferença de preço entre a GS normal e a GS Adventure, eu acho que a Adventure é mais negócio, tá? Eu não estou falando muito da diferença de coisa, de acessório, porque todo mundo já sabe disso, tá? A diferença maior seria essa de ciclística, de comportamento dinâmico, que é a principal diferença, tá? Se é mais macio, aí fica a seu critério, se você gosta de moto mais macia, de moto mais rígida, mais esportiva, menos esportiva. Me agradou bastante esse teste que eu fiz rápido. Talvez eu faça um teste mais, se tiver oportunidade aí, eu faça um teste mais, eu ando mais na moto. Me arrependi, confesso, me arrependi de ter andado mais. O colega até disse, já terminou já, cara, porque eu já tô pensando em fazer besteira. Mas é brincadeira, em questão de trocar, eu vou passar um bom tempo com essa aqui, tô curtindo a moto, mas é bem interessante, tá? Aí eu concluo dizendo que, pessoal, façam é o que eu sempre digo, façam os testes nas motos, de preferência em diferentes ambientes, e de preferência, depende do seu uso, eu acho que faz mais, que essa moto, o sentido dela é os rodoviários, então use na rodovia, né? Porque como eu falei lá, eu fiz o teste lá na cidade, cara, não via tanta diferença. Quando você vem pra aqui é gritante. Não, mas é a mesma moto, mas o comportamento é diferente. Você aqui em velocidade mais alta, com um vento, com ondulações da pista, é totalmente diferente, cara. Totalmente de você pegar numa cidade, num trânsito travado. Então é isso, pessoal, testem as motos. Inclusive não acreditem nem em mim, que a minha percepção talvez não seja a de vocês. Façam o teste e tirem suas conclusões. Beleza? É isso aí, concluindo mais uma vez, são motos diferentes. São motos com propostas diferentes. Ambas vão muito bem aqui na rodovia. Dá pra viajar essa aqui, dá tranquilo. Mas ali, ó, é a rainha da estrada, é a rainha das viagens. Vou chamar o colega aqui pra ver, tá bem lá atrás. Mas essa aqui é a rainha da estrada. Deixa eu só concluir com ele passando. Aí sim, é a rainha das viagens e do asfalto. Aqui também, né? Mas comparar as duas, ali é pra viagem, meu amigo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.